Amém. Muito obrigado, irmã Rose, pela palavra de oração, né? Hoje nós está previsto estudarmos as cartas aos Tessalonicenses, né? São duas cartas que nós temos. Vamos ver se a gente consegue passar, né, as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Eu volto a falar para vocês, tá? Não deixe as leituras para a última hora. É bom sempre na semana que antecede o estudo. Agora nós temos lido até Tessalonicenses. Quem não leu ainda, então, agora já a próxima leitura seria as cartas de Timóteo, tá? Que quando a gente for estudar, você já está com a leitura pronta e já facilita bastante, tá bom? Vamos ver se nós abrimos partilhar nossa tela aqui. Ok? Todo mundo está conseguindo ver? Uhum. Beleza. Ok? Tá? Hoje nós estamos na aula número 5, certo? Não esqueçam deste e-mail aqui das atividades, atividades.novotestamento@gmail, tá? De encaminhar para esse e-mail, fica para nós facilita, para mim facilita, porque às vezes se entra no meu e-mail, entra muita mensagem. Então, no meu e-mail particular, a gente acaba ficando se extraviando, tá? No Gmail do seminário também, é um e-mail que a gente utiliza para as contas. Então, dificilmente a gente está consultando lá. Às vezes a gente vai consultar, chega um boleto de uma conta para ser pago por exemplo, o Zoom, enfim, eles mandam o recibo todo mês. Quando a gente abre lá para baixar o recibo, estão lá alguns trabalhos, tá? Então, é um e-mail de pouca consulta, tá? Então, é fácil de extraviar também, tá? Então, mandem por esse atividades aí, que é o e-mail que eu estou utilizando apenas para monitorar essa questão e também poder fazer a correção das atividades de vocês, tá? Bom, vamos lá. Hoje nós estamos estudando, então, começamos com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá? É, Então, começando vendo essas duas cartas, tá? Nós sabemos a cidade de Tessalônica, tá? Era a capital da Macedônia na época, ou seja, uma cidade importante, que ficava também, era ligada pela famosa estrada Via Ignatia, né? Que ligava Roma ao Oriente. Então, portanto, era de fácil acesso, circulava muitas pessoas por aí, né, por essa estrada, então era uma cidade bastante conhecida na época, influente também. Recebia influência, né, tanto de Roma, né, por esse acesso a Roma, como também de outras nações, por ser um local de trânsito, né. Ela também é uma cidade que possui seu próprio sistema de governo, tá? Mas mesmo assim ela abrigava uma colônia de judeus ali, né? Tessalônica, que hoje é chamada de Salônica, tá? É uma bela cidade, então vocês estão vendo essa foto, né? As margens do Mediterrâneo, tá? Uma cidade portuária. Hoje atualmente fica na Grécia, né? Tá? E considerada a segunda cidade do país, né? A segunda cidade na Grécia. Então é importante, se quiserem uma vez fazer uma visita, e essa região é uma região bastante bonita para se conhecer e visitar. Bom, vamos lá. Quanto à autoria da carta, tá? Bom, as evidências internas são bastante ricas, né? Porque os pais da igreja, desde o primeiro século até o terceiro século, eles atribuíram essa autoria desta carta ao apóstolo Paulo. Não houve muitos questionamentos quanto à autoria do apóstolo Paulo. Vamos encontrar Policarpo e Irineu, né? Todos do segundo século. Também vamos ter o Clemente de Alexandria, já no terceiro século, também atribui ao apóstolo Paulo. Tertuliano, no terceiro século, também atribui esta carta ao apóstolo Paulo. E temos também o cânon de Muratori, né, que coloca Tessalonicenses entre as epístolas que Paulo escreveu, né? Então, isso é importante também. Ele foi o que questionou, né? Mas, e depois Eusébio, aquele historiador Eusébio, ele cita esta carta como sendo provinda, tendo origem do apóstolo Paulo.
Então, vocês podem perceber que as evidências históricas são bastante ricas, né, quanto à autoria de Paulo para esta carta. Bom, se olharmos por texto, as evidências internas, nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo reivindica, né, a autoria dessa carta. Lá no capítulo 1, vocês devem ter lido o primeiro verso, Paulo começa apresentando Paulo, Silvano, né, que é Silas, e Timóteo, a igreja de Tessalônica. Ou seja, ele se identifica como autor, né? Lá no capítulo 2, verso 18, também, ele vai fazer menção, né, dizendo que queremos visitá-los, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, né? Então, ele novamente aqui coloca o seu nome como autor dessa carta. Nós temos também os acontecimentos históricos da vida do apóstolo Paulo, que estão registrados para a gente já no primeiro capítulo, verso 1, o capítulo 2, dos versos 14 até o 16, né? Lá o 3, 1 e o verso 6 também, tá? Que são acontecimentos que ele narra na sua vida, que eles conferem com o que é narrado por Lucas em Atos, né? No capítulo 15, verso 40, 16, 3, 17, do 5 ao 10, lá no 17, 16, 18, 5, respectivamente. Ou seja, várias citações de Atos correspondem com esses episódios que ocorrem na vida do apóstolo Paulo. Então, também autenticando, né, a autoria desta carta. Também nós temos as características de Paulo que se encontram nessa epístola aqui. Eu vejo no capítulo 2, versos do 11, aliás, do 8 ao 11. Alguém leia para a gente o capítulo 2 desta primeira carta aos Tessalonicenses, versos do 8, 9, 10 e 11, por favor. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muitos amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Verso 11 também, né? E sabeis ainda de que maneira, como Pai, a seus filhos, a cada um de vós. Certo. O capítulo 3 também, versos 1 e 2. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, vocês observem, né, que como aqui Paulo menciona aquilo que é próprio dele, né? Nesse capítulo 2, né, ele fala do amor, da afeição, ele cita isso também com relação aos irmãos da igreja de Colossos, aos Filipenses, na carta aos Efésios também, né? Esse apreço que ele tem o fato de ele, sabe que ele entrega a sua vida em favor do evangelho, do trabalho exaustivo que ele exerce, né? Enfim, e como ele também não quer ser pesado na pregação do evangelho, ele mesmo procura se automanter. Então, todas as características do apóstolo Paulo são colocadas aqui, e essa visão de discipulado que ele tem de tratar as pessoas como seus filhos, né? Um pai que trata filhos, ou seja, esta visão de discipulado que ele tem. Então, aqui também a gente pode perceber as características da vida do apóstolo Paulo nessa carta, presentes aqui, tá? Então, nós não temos dúvida quanto à autoria de Paulo, dadas essas evidências, tanto externas quanto internas.
com data e local em que esta carta foi escrita. Isso aqui é importante, tá? Há várias sugestões quanto à data, tá? Como os textos do Novo Testamento nós não temos tanta precisão, mas ficaria entre o ano 48 até o ano 53, seriam as sugestões de data, tá? A data mais provável é que tenha sido ser o ano 50, tá? Considerando assim que Paulo escreve logo após sua passagem pela igreja de Tessalônica. Ele ficou muito pouco tempo ali, né? Nós sabemos da história. E então ele provavelmente está em Corinto, né? Segundo o que nos diz lá nos Narrados, capítulo 18, né? E justamente na época em que Galho assumiu o poder, tá? Nessa época. Sem dúvida, então, nós vamos ter que esta carta, se ela é escrita aí nessa data dos anos 50, né, ou como prevendo desde o ano 48, é uma das primeiras epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, um dos textos mais antigos do apóstolo Paulo. Os destinatários, tá? Então, nós sabemos, esta carta, como diz, ela foi escrita aos Tessalonicenses. Então, que igreja é essa em Tessalônica? É importante conhecer um pouquinho dessa igreja. Paulo iniciou esse trabalho juntamente com Silas e Timóteo, quando ele passa por lá em sua segunda viagem missionária. Vamos dar uma olhadinha em Atos, capítulo 17, versos de 1 a 9, aonde nós temos a narrativa de Lucas a respeito do início desta igreja. Vamos lá? Alguém leia para a gente? Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis, Anfípolis e Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, os quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo, mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade e Jasão os hospedou na casa dele. Eles, então, desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Então, vocês percebem, né, que o começo da igreja em Tessalônica foi um pouquinho tumultuado, né? Por conta que é, eles não, a cidade não aceitou, né, a pregação do evangelho. Eles logo foram perseguidos, né, pelos da sinagoga, pelos judeus, porque causados de inveja por conta das pessoas que se convertiam, né? Então isso que acontece. Então esse trabalho ele começa, tem seu início, era uma estratégia de Paulo começar pregando a partir das sinagogas. Diz que ele prega 3 sábados consecutivos, né, na sinagoga. Isso dá em torno de 20 dias, né? 21 dias, e ali se convertem judeus, mulheres, inclusive algumas mulheres de alta posição, né, da sociedade. Elas se convertem, e isso gera esses ciúmes por parte dos judeus que estavam ali. Então, nós podemos perceber que esta igreja era uma igreja composta por judeus e também por gentios. Era uma igreja mista, né? E, é claro, possivelmente, a maioria dos irmãos ali eram gentios que haviam sido idólatras pela declaração que o apóstolo Paulo faz para nós, né?
ali no capítulo 1, no verso 9, né? Que ele vai dizer para a gente isto, né? Pois eles mesmos relatam a maneira, de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, pessoas que estavam envolvidas com a idolatria e foram libertos e deixaram a idolatria para seguir a Deus, né? Bom, qual seria então o propósito desta carta? Então, nós temos uma igreja composta por judeus, gentios, algumas pessoas da elite estavam no meio da igreja, né? Uma igreja composta por pessoas que vieram de idolatria, mas uma igreja que logo de cara foi assim perseguida. E agora Paulo então escreve esta carta. Com que propósito? Primeiramente, ele quer expressar a satisfação com o progresso daquela congregação. Vocês observam que Paulo fica aqueles 3 sábados, prega ali, houve todo aquele levante, né? E aí Paulo vai embora da cidade, ele não pode permanecer mais ali, ele não permanece mais em Tessalônica. Então ele fica desejoso de saber, né, de como aquela igreja se portou, né? Como ela se conduziu, como as coisas foram acontecendo. É o que ele vai dizer no capítulo 1, do verso 2, tá? Até o 11. Vamos fazer a leitura aqui, por favor? Alguém leia para nós? Dando Capítulo. sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, observe que Paulo, né, ele demonstra que é satisfação por esta igreja, né, como ele diz, inclusive, ele dá graças a Deus, ele menciona esses irmãos nas suas orações, né, porque por conta dessas características. Eles têm demonstrado que uma fé operante, né, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, a perseverança que vem dessa esperança em Jesus Cristo. Aqui é um bom texto, né? Já tem uma mensagem textual aqui boa, né, para o pessoal da homilética aí, né, para trabalhar. Mas, e ele, olha o que ele coloca aqui. Ele falou assim, que o testemunho desses irmãos, né, que se tornaram imitadores dele e do Senhor, né, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição, ele se torna um modelo naquela região e por onde o testemunho deles chegou, Paulo diz: olha, não foi necessário acrescentar mais nada, porque o evangelho foi pregado na sua integralidade. O testemunho deles foi tão eficiente que nada mais precisou ser acrescentado ao testemunho deles, aquilo que foi
pregado, né? Então, isso é muito, muito forte, essas considerações que o apóstolo Paulo faz a respeito desta igreja, portanto, uma igreja que vale a pena a gente estudá-la e conhecer as características desta igreja, né? Também o apóstolo Paulo tem como propósito, além de demonstrar essa satisfação e do bom testemunho da igreja de Tessalônica, que ele menciona nesta carta, ele também deseja, né, se defender de certos ataques que aparecem lá no capítulo 2, né, dos ataques que foram feitos. Então, ele começa a mostrar isso, que ele, né, ele age como não tem intenção de enganar ninguém, né? Ele fala assim, não tem enganar ninguém. Os motivos dele não são motivos impuros, né? Ele fala aqui também que ele é homem aprovado por Deus para conferir o evangelho, né? Ele não fala para agradar as pessoas, mas ele fala para agradar a Deus, que Deus então provava o seu coração, né? E ele mesmo vai dizer, olha, vocês sabem, eu não vim com vocês com nenhuma palavra de bajulação, né? Não estou aqui por ganância, Deus é testemunha, né? Nós não buscamos reconhecimento humano, seja de vocês ou com quer que seja. Então, todo esse capítulo 2, né, o apóstolo Paulo faz uma defesa, né, dos ataques que ele vinha sofrendo, né, por parte dos judeus naquela região. Mas ele não quer somente falar dele, ele deseja encorajar os irmãos, né, a perseverarem, mesmo em meio à perseguição. É isso que ele faz a partir do verso 14 aqui do capítulo 2. Ele então vai encorajando os irmãos a permanecerem firmes em meio às tribulações. Também, o apóstolo Paulo tem um outro propósito que nós queremos observar aqui para vocês, está lá no capítulo 4, a partir do 4, que ele começa então a falar da questão da moral cristã, né? Que ela é muito mais superior à moral pagã, né? E é isso que ele vem dizendo lá, que nós, capítulo 4, versículo 4, ele diz, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Ele começa então a falar, né, a respeito da santidade e dessa superioridade que a moral cristã possui em relação à pagã, né? Depois ele também vai explicar certos maus entendidos sobre a parousia, ou sobre a volta de Cristo, tá? Ele começa falando isso já no capítulo 4, né? E vai mencionando essa questão a respeito da volta de Jesus, né? Tipo, também ele vai falar da certa obediência, exorta a igreja a obedecer os seus líderes, lá no capítulo 5 também, a partir do verso 12, ele fala a respeito de nós cuidarmos daqueles que nos lideram no Senhor, que nos aconselham, né, de tê-los em estima, com amor, né, e assim observar e honrar o trabalho desses irmãos entre nós. Tá? Ok. Depois nós vamos ter uma peculiaridade. Esta carta tem uma peculiaridade. Tá? Que peculiaridade seria esta? A carta aos Tessalonicenses, ela não possui nenhuma citação do Antigo Testamento. Então, vamos observar que nenhuma vez o apóstolo Paulo cita o Antigo Testamento nesta carta. E agora nós podemos trabalhar um pouquinho alguns temas teológicos e práticos que são apresentados para nós nesta carta. Vamos lá. Tem muita coisa para a gente aqui conhecer. Primeiro, ele vai falar da pregação do evangelho através desta nova igreja. É uma igreja onde Paulo ficou tão pouco tempo e ela se espalhou e conseguiu anunciar o evangelho, né? Vejam que ele vai falar nos versos 7 e 8, que eles pregam o evangelho na Macedônia, na Caia, e ele diz não somente nesses lugares, mas por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. A gente vê aqui uma igreja missionária, uma igreja que espalhou o seu testemunho, né, por toda aquela região, né, e por isso Paulo dá atenção a essa igreja. Um outro tema que a gente vai observar aqui no capítulo 1, verso 3,
é a chamada trilogia, né? Fé, esperança e amor, né? Então ele fala dessas três coisas aqui, lembramos continuamente, né? Falando da oração diante de Deus, o Pai, que vocês têm demonstrado. Então ele fala da fé, do trabalho que resulta da fé, né? Da perseverança que vem da esperança e do trabalho motivado pelo amor. Então essas três palavras aqui que ele menciona, fé, esperança e amor, ele também trabalha com isso lá na carta de Paulo aos Coríntios, né, em Coríntios 13, né? Também a Trindade divina, ele fala sobre isso, tá? Então parece que o apóstolo Paulo deixa claro para a gente que ele crê na Trindade. Capítulo 1, versos de 3 a 5, ele menciona toda a Trindade. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, por favor? 3, 4 e 5, esses três versículos. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, observe que lá no verso 3, o apóstolo Paulo menciona Deus e Pai. Também menciona o Senhor Jesus Cristo, a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, né? E depois, aqui no verso 5, ele fala do poder no Espírito Santo, né? Ou seja, toda a Trindade aqui ele menciona para a gente, deixando claro que ele crê, né, na Trindade, né? Toda a Trindade envolvida, né, nesse trabalho junto à igreja. Também, lá no capítulo 4, versos 1 a 12, o apóstolo Paulo vai falar do viver que agrada a Deus, né? Vamos dar uma olhadinha nesse texto também, versos de 1 a 12. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteiramente de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois é pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente,
cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Obrigado. Então, observem que o apóstolo Paulo começa dizendo aqui no verso primeiro, né, que ele diz que ele instruiu os irmãos de como eles deveriam viver, em como eles deveriam agradar a Deus, né? E ele diz: vocês estão procedendo dessa forma, ou seja, estavam colocando em prática, né, aquilo que Paulo havia passado para eles. E agora ele diz: olha, e eu peço e exorto vocês que vocês continuem crescendo nisso. Ou seja, não se deem por satisfeitos. Eu estou dizendo que vocês estão vivendo todos os princípios que eu tenho ensinado, mas cresçam nisso, né? Amadureçam nisso. E ele fala que vocês conhecem os mandamentos que nós demos a vocês, né? E ele fala que porque o Senhor Jesus nos autorizou a isso. E ele vai falando, então, a respeito, né, da vida de santidade, de se abster da imoralidade sexual, de domínio próprio, né, de controlar seu próprio corpo, de não ser dominado por paixões, por desejos desenfreados, de não prejudicar os irmãos, né, não nos aproveitarmos deles, né, ou seja, ele diz, olha, que Deus vai castigar quem age desta maneira, né? Então, ele vai exortando e dizendo assim que quem rejeita esses princípios não está rejeitando os homens, mas está rejeitando a Deus. E ele te dá o Espírito Santo, tá? Então, isso é interessante, essa expressão aqui, é que depois ele vai usar mais tarde isso, né? E ele vai dizer, quanto ao amor fraternal, então vocês continuem exercitando isso, vocês já têm demonstrado para os irmãos da Macedônia, e vocês, ele diga, continuem fazendo isso, né? E procedam dessa maneira. Então, bem interessante aqui, esses ensinamentos aqui, esses versículos aqui, dão um bom estudo bíblico para a gente fazer na igreja aí por um bom tempo, em termos de prática da vida cristã. Depois, no capítulo 4, ali a partir do 13 até o 5:11, tá? Ele vai falar a respeito da volta de Cristo. Certo? A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais na frente também, tá? Com mais detalhes. Observem que ele também trata outra questão interessante, que ele diz que os irmãos se tornaram imitadores dele. Né? Lá no capítulo 1 ele fala, quando ele está falando que os irmãos se tornaram imitadores, ele não quer dizer que os irmãos estavam imitando Paulo quanto ao ministério, né? De viajar, de plantar igrejas, não é isso. Mas os irmãos estavam imitando as suas atitudes. Os irmãos estavam imitando a maneira que Paulo vivia em Cristo Jesus, né? Então, é disso que se trata essa expressão aqui, imitadores. Outra expressão que nos chama atenção, que já lemos no capítulo 1, verso 9, é essa expressão, servir ao Deus vivo. Né? Paulo usa o termo aqui, doulos, quer dizer, escravos. Né? Como Tessalônica havia muitos escravos, né? Você tem uma cidade portuária, havia muitos escravos ali, e muitos deles também tinham se convertido. Eu creio que os irmãos sabiam perfeitamente o que Paulo estava querendo dizer com isso, né? Ao usar essa palavra, dizendo que vocês agora são escravos do Deus vivo, né? Vocês servem ao Deus vivo uma vez que aceitaram a Cristo, né? Tá? Ainda dentro desses temas que nós temos, teológicos e práticos, Paulo se defende, né, os que acusavam de motivos interesseiros. E nós já lemos esse texto também no capítulo 2, de 1 a 7, porque muitos judeus tinham inveja de Paulo por causa, né, da eficácia do seu ministério, então ele era invejado por isso, né? Também a prova das intenções de Paulo, né, estava no fato de que ele tinha direito de receber salário dos irmãos. É isso que ele menciona lá na primeira carta aos Coríntios, tá? E ele tinha direito, mas ele não abriu, ele abriu mão desse direito de receber salário dos irmãos,
Tá? Isso aqui é também uma outra questão que ele menciona nessa carta. No capítulo 3, Paulo vai dizer que então enviou Timóteo, né, com a finalidade de dar notícias dos irmãos para ele. Ele queria saber como a igreja estava, uma vez que estavam é, passando por tribulação, e ainda e haveriam de passar por outras tribulações também, né? É o que menciona, é o que ele menciona no capítulo 3, né, de aqui da primeira carta. Ele precisou, inclusive, sair daquela região e foi para Atenas, foi enviado por conta das perseguições que apareceram ali, as muitas perseguições. Ele está preocupado com a igreja e ele então manda Timóteo para obter informações. Observem, vamos dar uma lida nesse texto que a gente não olhou, capítulo 3, versos 1, 2 e 3, por favor. Então, não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Ok, agora vamos dar uma olhadinha ainda nesse capítulo, versículo 6 até o 13, por favor, deste mesmo capítulo. Agora, agora Timóteo já voltou daí, de Tessalônica, e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante de nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. E que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês. E vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Que relato lindo, né, de Paulo, relacionando os irmãos. Ele envia Timóteo, obtém notícia, e agora ele começa a comentar as notícias que ele recebe de Timóteo a respeito desses irmãos, né? E assim ele começa a fortalecê-los. Também uma outra temática que o apóstolo Paulo trabalha aqui é essa temática da tribulação. Ele mostra que a tribulação não é uma punição da parte de Deus, né? Veja que ele vai dizer no capítulo 3, nesse capítulo 3, os versos 4 e 5, ele diz, né? Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportou mais enviar Timóteo, né? Ele fala isso, que então ele envia Timóteo para saber a respeito, então, mostrando que a punição que eles receberam, aliás, a tribulação, na verdade, não era uma punição que eles estavam recebendo da parte de Deus. Paulo já havia mencionado, já havia falado das dificuldades, das tribulações. Então, nós sabemos que, de acordo com o apóstolo Paulo, né, a a tribulação, tá? Ela faz parte, né, desta caminhada do cristão, né? E Deus permite, né, muitas vezes que Satanás ele tira essa segurança que nós temos, né, para que a gente possa confiar mais nele, né? Então é importante entender isso,
que as tribulações, elas vêm, elas fazem parte da nossa caminhada e elas, na verdade, têm o propósito de fortalecer nossa comunhão com Deus. Então, o cristão não pode ter a tribulação como uma punição de Deus, mas sim como um ato de amor de Deus para o fortalecimento da nossa fé e da nossa confiança nele. Tá? Também o, o apóstolo Paulo, né, vai falar a respeito do arrebatamento, lá no capítulo 4, os versos 13 a 18, né, ele menciona a questão do arrebatamento. E vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto, por favor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do quais já dorme, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens e encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo, veja que ele detalha algumas coisas para nós, né? Eles falam que os que morreram em Cristo, tá? Eles, na verdade, eles dormem, né? Eles não estão mortos, mas dormem, segundo a expressão do apóstolo Paulo, tá? É, também ele vai dizer que os mortos, eles vão ressuscitar primeiro na segunda vinda de Jesus. O que ele fala é isso aqui, né? Temos a palavra do Senhor que nós, os que estivemos vivos e os que ficaram até a segunda vinda, não vamos preceder os que dormem, ou seja, os que dormem, os que estão mortos, irão encontrar com o Senhor Jesus primeiro. Aqui diz para a gente também que os vivos, então, serão transformados, né? De acordo com o que diz no verso 27, os que estão vivos serão transformados, né? E nos ajuntaremos com Jesus para este encontro nos ares. Olha como ele traz bastante detalhes, tá? Esta palavra encontro nos ares, tá, que ele usa aqui é uma palavra técnica, tá? É a mesma palavra que é utilizada por Jesus na parábola das 10 virgens, lá no capítulo 25 de Mateus, tá? E esta palavra era utilizada para falar de um encontro com um rei, né? Que um rei não vem sozinho, né? O rei sempre vem acompanhado, o rei não se manifesta e não aparece sozinho. E é justamente esta expressão que é utilizada aqui, que é traduzida para nós como este encontro com o Senhor nos ares, tá? Não vamos aprofundar mais isso aqui, que vocês vão trabalhar isso aqui em teologia sistemática, essas questões, né, essa teologia em si. Eu estou trazendo o que o texto de Paulo está falando para a gente, né? Nessa carta aos Tessalonicenses. Depois ele menciona capítulo 5, observe bem, que o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da segunda vinda de Jesus, e ele diz para nós que essa segunda vinda vai ser como um ladrão, né? Os versos de 1 a 4, tá? Olha que interessante. Vamos dar uma lida aqui nesse texto? 5 de 1 a 4. Irmãos, relativamente aos tempos e à época, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo
paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vêm as dores de parto, as que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Uhum. Então, observem que o apóstolo Paulo está dizendo que, primeiro, ele diz aqui que não vai haver oportunidade de conversão para quando Jesus voltar, né? Quando Cristo voltar. Que ele fala que de modo nenhum escaparão, né? Ou seja, o mundo vai estar desapercebido, tudo estarão tranquilos, né? Achando que estão em paz, estão seguros, mas só que isso será para eles repentinamente. Porém, a volta de Jesus não vai apanhar os crentes de surpresa, porque ele diz que nós não estamos nas trevas, né? Mas nós estamos na luz. E esse dia não vai nos surpreender como ladrão, vai surpreender os outros, mas a nós não. É isso que ele está dizendo. E agora ele usa essa figura lá do dilúvio, né? Ele diz que, então, assim como o dilúvio veio após a arca ter ficado pronta, né? Ele vai dizer para a gente, entende aqui que a vinda de Jesus se dará depois que o evangelho for pregado a todas as nações, conforme Mateus 24:14, né? Então, nós não seremos pegos de surpresa, mas será como foi o dilúvio, no momento que a arca estava pronta, então veio o dilúvio, e assim Jesus disse que este evangelho será pregado por testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ainda no capítulo 5, eu estou aqui dando seguimento, tá? Vocês podem fazer algumas perguntas, se precisar, se sentirem falta. Espero que estou sendo claro com vocês. Bom, no capítulo 5 ainda, a partir do verso 19 até o 21, ele nos fala de apagar o espírito, tá? Olha o que ele diz para nós aqui. Vamos ler versos 19 a 21. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias. Julgai todas as coisas, rente ao que é bom. Abstei-vos de toda forma de mal. Tá? Então, o que que ele vai dizer para nós aqui? Não apaguem o Espírito Santo. Seria a mesma coisa que fala assim, não joguem areia sobre o fogo do Espírito, tá? Porque a gente joga areia, o que que faz? A areia apaga o fogo, tá? Então ele diz, olha, não apaguem o Espírito, não joguem areia sobre o Espírito Santo, tá? E isso tem a ver também com o desprezo das profecias, né? Porque houve certamente muitas profecias que não se cumpriram, né? A gente sabe que houve isso naquela época, como também é hoje, muitas profecias são dadas e elas não se cumpriram, e o povo começou a desprezar as profecias. Talvez um quadro semelhante como a gente está tendo hoje na igreja, hoje, por conta das muitas profetadas, né? A gente começa a tratar até as profecias com um certo desdém, né? Então ele diz, olha, não desprezem as profecias, elas têm o seu lugar na igreja. Então, qual é a orientação de Paulo com relação às profecias? Elas precisam ser julgadas, devemos julgá-las, devemos reter o que é bom, né? Reter o que edifica, ou reter aquilo que está dentro do critério da profecia, que edificar, exortar e consolar. O que passa disso a gente deixa de lado. Mas a gente não pode, por conta, né, dessa, dessa, das falsas profecias, ou das profecias movidas, sei lá, pela emoção, enfim, por os motivos podem ser outros que não o Espírito Santo, mas não por isso nós devemos desprezar as profecias, porque Deus, o Espírito Santo, continua agindo e continua falando, né? Ainda no capítulo 5, tá? O, o apóstolo Paulo vai nos falar de corpo, alma e espírito. Verso 23, por favor.
o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Bom, o apóstolo Paulo não está querendo dizer aqui que nós somos tripartites, tá? Porque, né, existe aqueles que creem que o homem é dicotômico, né? Tem uma parte material e outra imaterial, tá? E também há os que são tricotomistas. Paulo não tá preocupado em defender essa posição, mas ele está aqui dizendo, olha, que o Senhor vos santifique em tudo. Ele está falando do homem pleno, do homem na sua plenitude, né? Que o homem seja santificado, que o Deus da paz santifique o homem e o mantenha irrepreensível na sua totalidade. E ele menciona isso, a espírito, alma e corpo. Ok? E aqui nós chegamos, né, no último, finalizamos o estudo dessa primeira carta, e aí aqui eu proponho, né, um esboço, um pequeno esboço para vocês, tá? Acho que esse esboço está lá no e-book também, de como estudar, algumas divisões para estudar esta carta, tá? Ou seja, nós temos verso 1, as saudações de apóstolo Paulo, do 2 até o 10, oração e agradecimentos. Aí vem no capítulo 2, né? Isso do 1:2 ao 2:10, tá? Aí depois no 2:11 a 16, Paulo fala da missão em Tessalônica. Depois, do 2:17 até o 3:13, ele fala do relacionamento de Paulo com os Tessalonicenses. Capítulo 4, do verso 1 ao 12, exortações práticas. Aí do 4:13 até o 5:11, ele fala sobre a volta de Cristo, né, que chama de aparusia. Depois, capítulo 5, versos 20, do 12 até o 22, nós temos outras exortações da parte do apóstolo Paulo. E é o final do capítulo 23 até o 28, a conclusão que ele faz. Ok? Alguma dúvida aqui com relação a essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses? Tranquilo? Podemos continuar? Então, hoje, vamos tentar ver, então, agora, entrar um pouquinho na segunda carta. Sim, Sandro vai fazer alguma pergunta? Não, não é, pastor. Não, pastor. Sandro? Tá, tá Tá ok, ok. tá Tá ok. ok. Então, vamos lá. Bom, então nós temos a segunda carta agora, né? É, em que Paulo ele está bastante envolvido, né? E ele está satisfeito com esta igreja como Filipos, que era uma igreja frutífera, né? E ele então Paulo tem uma boa relação com a igreja de Tessalônica. Ele também lembra esta igreja foi generosa na contribuição aos irmãos pobres, tanto na Macedônia quanto na contribuição de Jerusalém. Desculpa, né? E ainda esse destaque que ele coloca da igreja que espalhou por toda a região da Macedônia, a Caia, o testemunho desses irmãos. Isso ele vai mencionar lá em Romanos capítulo 15, versos 26 e 27. Tá? Então, por isso ele logo em seguida escreve também esta carta, esta segunda carta. Quanto à autoria desta segunda carta, tá? As evidências externas para esta carta são mais fortes que a primeira. Tá? Então, na história não existe dúvidas de quanto à autoria de Paulo sobre essa carta. Tanto Marcion, aquele herege e o cano de Muratori, eles mencionam esta carta com Paulo, né, tendo Paulo como autor, né? Irineu também atribui, né? Ele menciona esta carta e atribui a autoria ao apóstolo Paulo. Tertuliano, Clemente de Alexandria, né? São outros dos pais da igreja que vão autenticar esta carta do apóstolo Paulo. Tá? Então, desde os primeiros anos do segundo século, tá? Esta carta, sem dúvida, pertenceu aos livros do apóstolo Paulo. Ninguém tinha dúvidas, ninguém colocou dúvidas sobre a autoria, né,
do apóstolo Paulo. Então, desde o início do segundo século em diante, né? Nós já temos informações disso. Ok. As evidências internas, então, vamos lá. Esta carta também, ela reivindica, né? Paulo como autor, verso 1 e 1, né? Lá no 3:17 também, mas a gente vê uma menção, né, do nome dele, tá? Não, a referência aqui tá errada, viu? Eu parei, peraí. O meu pai me jogou de novo na primeira carta, uai. Tinha corrigido isso. Lá no 3:17 ele fala, eu escrevo de próprio punho, que era uma característica de Paulo fazer isso com as suas cartas, né? Para dar é, autenticidade, ele fazia a saudação de próprio punho, né, das suas cartas. Vamos lá. Também, nós temos muitas igualdades com a primeira carta, tá? Que ajudam a gente, confirmam essa autoria, né? Ah, há algumas divergências, né, que depois os teólogos alemães, mas a gente percebe que a segunda carta ela é uma complementação da primeira, tá? Também as diferenças de estilo, vocabulário, de posições, como de escatologia, tal, são alguns argumentos que estão levantados contra a autoria desta carta, mas eles não se sustentam, ok? Quanto data e local, tá? Provavelmente esta carta foi escrita logo após a primeira, tá? Porque a situação da igreja continua a mesma, não tem mudanças, né, na situação da igreja. Então, essa carta é bem próxima da primeira carta, né? A gente percebe que Silas e Timóteo continuam com o apóstolo Paulo. Então, nós vamos ter aqui entre os anos 50 e 51, né? Alguns meses após a primeira carta. Então, nós sabemos que a primeira carta veio antes e alguns meses depois dessa segunda carta. Então, vamos ficar com essa data entre os anos 50 e 51. E tudo indica, né, que ela foi escrita também a partir de Corinto, onde Paulo permaneceu, e lá estava, e de lá ele escreve esta carta para os irmãos. Propósito, tá? Bom, o propósito do apóstolo Paulo é continuar encorajando os irmãos, tá? É isso que ele está fazendo, encorajando os irmãos diante das dificuldades que eles estão enfrentando, tá? Vejam só, capítulo 1, versos do 10 até o 4, aliás, do 4 até o 10, perdão, capítulo 1 de segunda carta, do verso 4 até o verso 10. Vamos fazer a leitura, por favor? De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juiz de Deus, para que sejais havidos dos dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, né, aqui Paulo deixa bem claro que os irmãos
continuavam sofrendo perseguições, tribulações, estavam sofrendo tudo isso, né? Então ele tem esse desejo aqui de encorajar esses irmãos. Também ele quer exortar os irmãos à fidelidade, para que continuem trabalhando em favor do seu sustento, né? É o que ele vai colocar para a gente, tá? No capítulo 2, no versículo 13, tá? Até o capítulo 3:15, ele menciona essa questão, né, exorta os irmãos esta fidelidade, tá? De continuar sempre firmes ao Senhor, né, e continuar ajudando ele. Ele vai dizer aqui, ó, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta. Então, ele está aqui estimulando os irmãos, tá? Verso 17: deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para sempre fazerem o bem, tanto em atos quanto em palavras. Então, veja este desejo de Paulo que os irmãos continuassem, né, firmes e continuassem também trabalhando, operando, né, animados e encorajados a prosseguirem, né, tanto em palavras quanto na prática. Também, Paulo tem aqui como propósito corrigir algumas ideias falsas com relação à volta de Cristo, que aparece no capítulo 2, os versos de 1 a 12. Ele fala que já tinha algumas distorções, ele quer corrigir, né? A ideia é corrigir essas distorções que estavam havendo ali. Também esses erros com relação, né, não só ideias, mas doutrinas que já foram formadas em torno da segunda vinda de Cristo, tá? Vejam só, capítulo 2, verso 2, por favor, dê uma olhadinha aqui, e verso 2 e 3, por favor. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ok? Então, Paulo está dizendo, olha, não se deixem alarmar, não fiquem perturbados, seja por profecia, seja por palavra, seja por carta supostamente vinda de nós, ou seja, tinha pessoas que estavam mandando cartas falsas para os irmãos, né, como se fossem cartas de Paulo para os irmãos lá, querendo distorcer a doutrina da volta de Jesus, dizendo que Jesus já havia voltado, e agora eles então estão aqui. Paulo está dizendo: olha, vocês abrem o olho que isso não é verdade, tá? Não é isso que isso não está acontecendo. Nós não estamos mandando carta para vocês. Então permaneçam firmes, não mudem o pensamento de vocês, aquilo que foi ensinado para vocês, tá? Então, como nós falamos aqui, é provável, é possível que uma carta tenha sido forjada, né, que tenha sido enviada para eles, tá? Dizendo então que o dia de Cristo já havia começado. E Paulo então alerta os irmãos quanto a isso. Então, esse seria o propósito desta carta. Os temas teológicos e práticos que nós temos, tá, são os seguintes. É interessante observar aqui que nessa carta, cada capítulo termina com uma oração. Não sei se vocês que leram observaram isso, né? Vocês já fizeram a leitura desse texto. Mas ó, vejam bem o capítulo 1, tá? Verso 11. Deem uma olhada nesse verso 11 para a gente. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então, ó, veja só, capítulo 11, Paulo finaliza dizendo que, olha,
Diante disso, conscientes disso, nós oramos constantemente por vocês. Agora, virem aí a página, capítulo 2, né? Deixa eu ver aqui qual é o verso que a gente vai ler. Capítulo 2. Olha só. Ele também, aqui no capítulo 2, lá a partir do verso 16, o apóstolo Paulo faz uma oração em favor deles. Olha o que ele diz. Ele ora que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, nós temos mais uma oração do apóstolo Paulo aqui no final do capítulo 2. E agora, observem lá o capítulo 3, verso 16. Alguém leia para nós. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Então, observem como interessante nesta carta que ela finaliza, todos os capítulos eles finalizam com uma oração do apóstolo Paulo, tá? Essa é uma característica dessa carta aqui também, tá? Observem que os mesmos irmãos que estão com Paulo na primeira carta, eles acompanham Paulo também na segunda carta, né? Capítulo 1, verso 1, ele menciona, né? Paulo, Silvano e Timóteo, né? O Paulo, Silvano pode ser Silas também, né? E Timóteo. Então, esse trio aí tá junto, permanece junto, né? Tanto na primeira carta como na segunda carta, tá? Observem outra coisa interessante, que o apóstolo Paulo omite o seu apostolado. Nem nenhuma das duas cartas, nem na primeira, nem na segunda, ele se apresenta como apóstolo, mas simplesmente como Paulo, né? Paulo, Silvano e Timóteo. Ou seja, ele não diz que ele é apóstolo, não se apresenta como apóstolo, né? Nenhum título, mas apenas como irmão em Cristo, juntamente com Silas e Timóteo. Ele vai falar aqui que possivelmente o que acontece? A, a fé dos irmãos de Tessalônica estava crescendo, possivelmente por causa das perseguições que eles estavam sofrendo, né? Por isso que ele fala no capítulo 13: devemos dar graças a Deus por vocês, o que é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e aumenta o amor que vocês têm uns pelos outros. E agora, no verso 4, ele complementa este pensamento ao dizer: por essa causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão sofrendo. Então, vocês percebem que a fé e o amor crescem, né, durante a perseguição e a tribulação, né? Então, isso de fato é visível, por isso Deus permite, né, certas situações como entre nós, para que isso possa vir à tona. Vocês estão, algo recente para nós, né, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia, né? Acho que talvez a maior tragédia de todos os tempos no estado, né? E foi algo impressionante, né? Porque como algumas cidades ficaram mais de mês debaixo d'água, né? Pessoas perderam tudo, mas a generosidade entre as pessoas, foi algo extraordinário. Os irmãos, as pessoas viravam à noite trabalhando. Quem esteve no encontro ano passado, né, que nós tínhamos de nossa atualização teológica com o pastor Cléo, né, o seminário lá no Sul esteve envolvido, né, nessa questão, e ele contou que as pessoas foram as pessoas mesmo que prestaram ajuda, socorro, trabalho, todo assim, o Estado conseguiu sobreviver porque as pessoas se mobilizaram, as igrejas
perderam suas placas, né? Elas não deixaram de lado suas placas e começaram a agir uns com os outros, um abençoando o outro, para poder socorrer as pessoas. Então, a tribulação, o sofrimento, ele ajuda a igreja, porque ele amadurece a igreja e ele faz com que a igreja possa crescer na fé e também no amor, né? Que são é, práticas próprias da vida em Cristo, tá? Então, ele vai dizer isto, né? Que o sofrimento e a perseguição é algo considerado digno, né? Sofrer perseguição, né? Ser considerado digno no seu reino. Então, quando você está passando por dificuldade, sua fé está sendo provada, isso está tornando você ainda mais digno do reino de Deus. E é isso que ele fala, né, aqui no verso 5 do capítulo 1. Agora é interessante que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 6 do capítulo 1, que a justiça de Deus, ela requer que ele, o Senhor, pague com perseguição né, aqueles que causam tribulação, né? É o que ele diz, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação. Ou seja, aqueles que promovem a perseguição da igreja, aqueles que atribulam a igreja, segundo o que o apóstolo Paulo diz, que faz parte da justiça de Deus também trazer tribulação sobre esses que perseguem a igreja, né? Também ele fala a respeito do alívio e trazer alívio aos fiéis. Enquanto Deus há de trazer tormento, tribulação aos que perseguem a igreja, ele há de trazer um tempo de alívio para os fiéis. Verso 7, ele fala de dar alívio a vocês que estão sendo tribulados, tá? E ele coloca também que isso vai acontecer quando o Senhor Jesus for manifestado. Quando ele vier, então, vai trazer alívio completo das tribulações, e quando as pessoas que atribularam a igreja irão passar por dificuldades, né? Bom, os que rejeitaram então o evangelho, de acordo com Paulo, irão sofrer destruição. E não é uma destruição que não acaba, né? É eterna destruição. Verso 9, né? Eles sofrerão a pena de destruição eterna, ou seja, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, é isso que aguarda aqueles que rejeitam o evangelho, daqueles que perseguiram a igreja do Senhor. Um outro tema que o apóstolo Paulo coloca é a respeito da vinda do Senhor Jesus. E ele coloca isso como existem duas finalidades para a vinda do Senhor Jesus. Quais são elas? Verso 1 e 12. Alguém leia? Capítulo 1, versículo 12, pastor. 2 Tessalonicenses 1 e 12. O último verso. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, aqui a frase precisa ter de uma correção ortográfica, né? Eu coloquei que a vinda do Senhor tem duas finalidades: ser glorificado pelos seus santos e eles serem glorificados nele, tá? Não neles. O S tinha que ficar no final de glorificados, tá? Então, essa é a finalidade da vinda do Senhor Jesus, que ele seja glorificado pelos santos e os santos sejam glorificados nele, né? Seriam as duas finalidades da vinda do Senhor Jesus. Também o apóstolo Paulo tem em vista aqui tranquilizar os irmãos com relação à vinda de Cristo, né? E essa união com ele, que ele chama aqui também de arrebatamento, né? Que chama de arrebatamento, capítulo 2, verso 1. Ou seja, olha o que ele diz, verso 2, do capítulo 2.
Que não vos movais facilmente do Uhum. vosso pensamento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como ele como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Tá? Então, veja, ele fala aqui, alguém, né? Alguém, é, ou algum espírito, uma profecia, alguém pregou, houve uma pregação, algum espírito, uma profecia, trouxe uma informação errada. E é isso que ele está mencionando aqui, né? Que havia uma informação errada, uma mensagem, e um espírito que havia trazido para eles uma informação errada a respeito da vinda de Jesus. E aí, então, ele menciona que dois eventos precisam acontecer antes da vinda de Cristo. Olha só como interessante, como o apóstolo Paulo coloca, quais seriam esses dois eventos que irão ocorrer antes da segunda vinda do Senhor Jesus. O primeiro deles, tá? Ele menciona que é chamado de apostasia. Capítulo 2, verso 3. Tá? O que seria apostasia? Retirada de alguma posição, tá? Ou seja, sendo uma questão teológica, será uma mudança de doutrina tão radical que o apóstata perde o rumo para a salvação. Apostasia é uma fé falsa, tá? Ela tem a aparência de ser uma fé verdadeira, mas ela é falsa, porque ela causa uma mudança tão radical que faz com que a pessoa, o apóstata, perca o rumo da salvação, tá? Então, a apostasia não é só não é se desviar da fé, é crer de uma forma equivocada, tá? É mais ou menos isso que ele está colocando aqui. Então, qual é essa apostasia? É interessante observar essas três questões. Primeiro, nós não sabemos, Paulo não deixa claro que apostasia é essa, tá? Nós sabemos que existiram, né? Existiu a apostasia ariana, que acabou resultando no islamismo, né? Também existiu a apostasia que originou a Igreja Católica Romana, que também foi uma fé falsa que originou a Igreja Católica Romana, e temos também, atualmente, a apostasia do liberalismo, que vem negando que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, né, com essa fé falsa que vigora entre nós, do liberalismo, que vem negando isso, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, essa fé falsa pode nos desviar o rumo da salvação. É o que tem acontecido, né? Já existem várias correntes aí, né? E que tem de fato afastado as pessoas da essência da fé em Cristo Jesus, né? Que é a fé pelo arrependimento dos seus pecados, tá? O segundo evento, alguma dúvida até aqui? Isso aqui é um pouquinho profundo, né? Então a gente tem que parar um pouquinho, tá? O segundo evento que Paulo menciona é que será revelado o homem da iniquidade, ou filho da perdição, que ele chama, ou ainda o anticristo. Tá? Essas três palavras, né? Homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, que ele há de ser revelado, de acordo com o apóstolo Paulo. Tá? Esse anticristo, esse homem da iniquidade, é o Messias satânico. Tá? Como aparece lá em Apocalipse 13, tá? Ele terá domínio sobre os povos e as nações. Então, é isso que Paulo está colocando para a gente. Observe bem, capítulo 2, versos 3 e 4. Ele diz, ó, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Tá? Então, o interesse dele, né, deste homem da iniquidade, de acordo com o apóstolo Paulo, é substituir a Cristo como alguém que deva ser adorado, tá? Ele quer se tornar um Deus visível para os homens, tá?
É isso que Paulo está alertando, certo? Então, de acordo com Paulo, essa teoria que vai se instalar no próprio templo de Deus, certo? Isso pode indicar para nós a possibilidade de que o templo de Jerusalém possa ser reconstruído, tá? Ou que ele possa colocar em um centro da igreja, tá? Mas ele vai procurar chamar a atenção para si, tá? É isso que Paulo está querendo dizer para nós. Então, quem é esse homem da iniquidade? Tá? Então, ele vai detalhar isso aqui agora, tá? Que ele fala que o que retém e aquele que detém. Versos 2, 6 e 7. Alguém lê para nós? Capítulo 2, 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Tá? Então, ou seja, há alguém que retém e há alguma coisa que retém e há o que detém a ação desse que já está agindo. Mas esse homem da iniquidade, ele está retido e detido. Tá? Então, no original, temos um detentor não pessoal, né? Ou seja, algo que o retém. O que retém é um detentor não pessoal, tá? É isso que Paulo está dizendo aqui. E há um detentor que é pessoal, que ele chama de aquele que o detém. Então tem algo não pessoal e algo pessoal, que está ainda mantendo, segurando, detendo o homem da iniquidade, tá? É isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui nesses dois versos aqui para nós, tá? De um detentor não pessoal e de alguém o, que o segura, que o detém, tá? Portanto, temos algo e alguém que detém e barra o aparecimento do homem da iniquidade. É isso que Paulo está dizendo. Há alguém que está, há algo e alguém que está segurando, que está detendo este aparecimento do homem da iniquidade. Tá? Este alguém é algo misterioso que, segundo Paulo, é de ser removido. Olha o que ele diz no verso 7. Repetindo, lendo de novo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então ele vai ser afastado, ele vai ser tirado, vai ser removido, tá? E aí dando total liberdade à ação desse homem da iniquidade. E depois Paulo fala também do mistério da iniquidade, tá? Mistério da iniquidade, que ele diz, ele refere-se a esse processo que vai levar o mundo a negar a realidade da glória de Deus, tá? É isso que ele está falando, desse mistério da iniquidade, que já está em ação, ou seja, negando essa realidade de Deus e da sua glória, tá? A gente não pode ser, no caso aqui, a evolução materialista, a secularização, né? A gente não sabe, mas existe de fato algo que está, esse mistério da iniquidade, tá? E Paulo alerta aqui que esse iníquo não terá muito tempo para consolidar seu poder no mundo. É o que ele fala no verso 20, no verso 8, 2:8. Por favor, alguém leia para nós? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, a aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá? Então, de que o perverso será revelado, mas o Senhor o destruirá, o matará com o sopro da sua boca. Né? Essa mesma palavra está lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 14, 19 e 20. Vocês podem depois conferir esses textos que estão lá. Tá? E agora fala também que o iníquo, tá? Ele fará sinais e prodígios mentirosos para enganar aqueles que não creem em Deus. É isso que ele vai dizer nos versos 9, 10 e 11. Olha só, leiam para nós aqui, por favor.
8, 9, 10. Não, 9, 10 e 11. A vinda desse perverso, a vinda desse perverso é Isso. segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que os que estão perecendo, portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, observem aqui o que deve acontecer, segundo o apóstolo Paulo, tá? Escrevendo esta carta, que o perverso, ele é segundo Satanás, tá? E qual é a especialidade de Satanás? É o engano, é imitar as coisas de Deus. E é o que ele vai fazer. Ele vai vir com poder, com sinais, com maravilhas, enganando as pessoas, né? E assim, Deus vai permitir sobre essas pessoas um poder sedutor para que eles creiam na mentira e sejam enganados. Por quê? Porque rejeitaram a verdade, rejeitaram aquilo que poderia salvar e vão se envolver, né, nessa sedução deste iníquo enganador, né? E agora o apóstolo Paulo fala também que o juízo vem sobre os enganados pelo anticristo e que não amaram a verdade, tá? É o que nós acabamos de ler, né? Então o Senhor vai, diz ele, virá e fará, serão, verso 12, serão condenados todos que não praticam a verdade, tá? E que tiveram preso na injustiça, segundo as palavras do apóstolo Paulo. E nós já mencionamos isto, né? E Deus manda um poder sedutor sobre essas pessoas para que serão seduzidos pelo iníquo, tá? E ele declara aqui nesse capítulo 2, nós temos todo esse capítulo, versos 1 ao 12, toda essa estratégia do inimigo, né? Que é enganar as pessoas, que é trazer uma fé falsa para afastar as pessoas do plano e do projeto de Deus. E agora, a partir do verso 13, tá, até o final do capítulo, o apóstolo Paulo faz uma exortação à perseverança. Ele fala a respeito de nós devemos perseverar. Vamos dar uma olhadinha então agora nos capítulos, versículos 13, 14, 15, 16, 17 deste capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Ok? Então aqui Paulo faz essa exortação, né? Final para que a igreja perseverasse, né, nos ensinos que foram dados tanto por palavras, ou tanto de viva voz, como ele fala aqui, como por carta, como por epístola. No capítulo 3, tá, o apóstolo Paulo faz uma advertência à ociosidade, tá? Ele adverte que muitos estavam vivendo de forma ociosa, achavam assim, Jesus vai voltar, a gente não precisa trabalhar, né? A gente agora vai viver pela fé. É isso que ocorre nessa igreja. E o apóstolo Paulo exorta aqui os irmãos. Vejam só o que ele vai dizer no capítulo 3, a partir do verso 6.
até o verso 15, por favor. É um texto um pouco longo, mas vale a pena ler, interessante. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer à vossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o com irmão. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Como surgiu, o que acontece na igreja ali de Tessalônica? Diante da, como se fosse falar sobre a iminência da volta de Cristo, e aí o que eles fizeram? Alguns deixaram de trabalhar, começaram a viver de forma ociosa, né? Começaram também a achar que os outros tinham que sustentar eles, começaram a entrar, se intrometer na vida das pessoas, viver, né? Do trabalho dos outros. E agora Paulo exorta esses irmãos, diz, olha, quem não trabalhe, que não coma, tá? E aí ele está dizendo aqui, olha, vocês é, que trabalhem, cada um coma o seu próprio pão, do seu pão, mesmo assim, ó, não se canse de fazer o bem, ou seja, os necessitados precisam ser atendidos. Isso precisa ser avaliado. Quem é necessitado e quem é aproveitador. Eu acho que é uma palavra bem atual para nós hoje, que de fato tem algum entre nós, pessoas que de fato precisam, que necessitam, que temos que ajudar. Mas há também os aproveitadores, e acho que só querem viver pela fé, né? Entre aspas. Então ele está dizendo, olha, que esses que trabalhem. E aí agora Paulo ele recomenda. E se alguém não está obedecendo esse princípio, se alguém quer continuar vivendo na ociosidade, pode, olha, não se associe com ele, ou seja, discipline ele, se afaste dele para que ele se sinta envergonhado. Não o considere inimigo, mas que seja isso uma exortação para que ele possa ser corrigido e voltar, né, a viver plenamente entre os irmãos, né? Olha que interessante isso. Bom, aqui nós chegamos no final dessa segunda carta, tá? Aqui eu trago para vocês um esboço dividido em 7 partes para vocês poderem estudar, né, esse texto. Vocês que já leram, né, quiserem agora começar a estudar o texto usando esse esboço, é interessante. Primeira saudação e agradecimento, capítulo 1, verso 1 a 4, a partir do verso 5 até o 10, ele fala do julgamento de Deus. No 11 e o 12 é uma oração. Capítulo 2 ele vai falar ainda da volta de Jesus, né, da parousia, que vai do verso 1 ao 12. Ainda no capítulo 2, versos 13 a 17, ele ora e faz uma exortação a essa firmeza na fé. Aí entramos no capítulo 3, exortações gerais do 1 ao 15, do 16 ao 18, até a conclusão que ele faz da carta, né, que ele é de que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, né? Ok? Perguntas, pessoal?
Estão acordados ainda? Tudo tranquilo? Acordar, acordados, mas com sono. Segunda-feira, né? É, Dia difícil, segunda-feira. Então, se não tem nenhuma pergunta, a gente vai parando por aqui. Estão tendo alguma dificuldade com as leituras, tudo mais? não, não, pastor. Eu mesmo estou finalizando tudo, só para entregar tudo de uma vez. Eu já entreguei bastante coisa lá, mas aos Sim. poucos, o tempo que vai sobrando vago, a gente vai fazendo. Porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente tem que ir fazendo conforme o tempo vai nos possibilitando, né? Uhum, uhum. Sim. Eu, Ok. falta os livros só para ler. Tá bom. Eu vou passar um relatóriozinho para vocês no grupo lá, para vocês irem acompanhando, tá? Para você o que está precisando ainda enviar e tal, para a gente fechar o semestre, beleza, né? Sem muito. Comecem já, não sei se já começaram a fazer o trabalho de interpretação de texto, né? Acho que é o trabalho mais complicado que vocês têm nessa unidade, é esse, tá? É, As o trabalho de leituras e a interpretação, interpretação. Oi? o trabalho de interpretação é a análise de um texto, é um texto só entre essas cartas, né? Exatamente. Você escolher um trecho, vocês vão escolher um trecho nessas cartas aí que vocês gostarem mais, enfim, pode até aproveitar É, uma mensagem que vocês queiram pregar na igreja, fazer um estudo bíblico e já faz um estudo, análise, e daí vocês podem tirar o estudo bíblico depois, né? eu fiz essa análise, amanhã eu já envio para o pastor, eu fiz lá no livro de Filipenses, foi um Bom, texto. bom, bom. Tem muito texto, as cartas de Paulo são em práticas, é bem gostoso de trabalhar com elas, né? Amanhã eu já envio essa. Pastor, eu fiz cada livro, eu fiz um cada epístola. Não precisa fazer análise, cara, eu quero só apenas um trecho, tá? Você fazer uma análise conforme a gente orientou na primeira aula, né? Com o contexto anterior, comprovar a autoria do texto primeiramente, né? De onde você retirou aquela porção, e depois ver o contexto, né? Em que se situa para você determinar o assunto e tal. Pois é, análise das palavras, enfim, é quase um trabalho de hermenêutica, né? Mas para vocês poder aprofundar um pouquinho mais aí o estudo do texto, tá? Que a gente faz o estudo exagógico, ele é bastante superficial, a gente não aprofunda muito na questão teológica, que vocês vão ter teologia do Antigo e do Novo Testamento também, ali onde vocês vão entrar mais na questão teológica doutrinária, tá? Mas tem que conhecer bem essa exagógia aí, essa parte introdutória, porque isso vai fornecer recursos, ferramentas para vocês depois trabalharem a teologia, Esse ok? texto aí, Filipenses 2 aí é bacana, Filipenses 2. Sim, não, não, tem textos lindos aí, muita profundidade o que vocês vão encontrar, ou seja, não vai dar para explorar tudo, vocês pegam um tema só que vocês querem trabalhar e manda brasa, tá? Porque, de fato, quando a gente faz essa análise, surge um leque, né? Muita coisa. Você pega apenas um tema, alguns de vocês já fizeram homilética, inclusive, fica mais fácil, e trabalha a mensagem em cima daquele tema que vocês escolheram, tá? E depois, esse material vocês guardem, que vocês podem utilizar, trabalhar outros assuntos ali, outros temas dentro daquele texto que vocês estão analisando, tá bom? Ok, pessoal. Então, é o que eu tenho para vocês hoje, tá? Deixar vocês Mas, gente, eu não descansarem. acredito que agora que eu consigo entrar na aula, acabou. Pois é, tá vendo? Você está lutando aí, né? Eu tava lutando pra conseguir entrar, mas a minha internet não me deixou. A hora que eu entro, acabou. Oi, 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 oi. Ai, Agora Você nós já vamos gente, viu dormir, bastante João. coisa. amarrado. Sim. Já- Ô, Amarrado já ô, foi. John, aproveitando que você abriu o seu microfone, você não conseguiu salvar a aula do Pastor Taborda, não, né? Ô, amiga, até agora não. Eu já entrei aqui no meu Zoom várias vezes para saber se ele salvou na nuvem, mas até agora não apareceu nenhum vestígio de salvamento em canto nenhum. Tem Tá. Aí o assistido que Eu eu vou, assim, eu vou te dar uma assistindo dica, bastante João. mais.
Vou te Como dar é que uma é, Jair? dica. Qual, Quem assistiu, procure, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. não, procure a conta Provavelmente deve e, ter ficado. ah, sabe para onde foi Provavelmente deve, essa gravação? Sim. provavelmente deve ter ficado no computador do pastor Taborda, porque foi ele quem apertou para gravar, porque não fui eu que apertei para gravar, não. E como ele Sim. era o anfitrião da Hum. sala, então deve ter ficado Não, salvo. eu lhe pergunto o seguinte, em que e-mail estava a conta que foi No meu, aberta? No no meu. seu? Já Aham. procurou nos seus e-mails? Já não tem nada no meu e-mail, não? Não? Não. Porque geralmente quando a nuvem manda uma mensagem para o seu e-mail. De lá você pode linkar para a gravação. Porque Pois é, se o inclusive eu entrei Borda aqui. não, se ele não, se ele tivesse aberto ele, o Zoom, ia abrir na conta dele, né? Então vai para o e-mail dele, vai para o e-mail que a gente abre inicialmente. Uhum. Aí depois lá nas configurações você pode alterar, né? Para onde o destino que você quer dar para aquela gravação. Pois é, Agora, inclusive eu estou com o e-mail aberto aqui agora, nesse exato momento. e Não nada. dá nenhuma mensagenzinha do Zoom aqui, não. Você já tentou olhar nas configurações lá, que lá nas configurações aparece o endereço para onde está indo a gravação, já Olhei, cliquei no impressão. endereço, Ah, não é? tem, a nuvem tá Não. limpa, o drive também tá limpo, limpinho, limpinho, limpinho. Uhum. O que pode ter acontecido foi, na hora que caiu, que, por exemplo, na minha cabeça eu penso assim, ele pode ter salvo, ou melhor, ele pode não, ele salva mediante a sua pausa. Se caiu, eu acho que o Zoom ele não salva automaticamente, então dá como, tipo assim, caiu. E como ele caiu após de 40 em 40 minutos, ou melhor, nos dois 40 minutos, então não houve o parar da aula para poder, ou melhor, o parar da gravação para ele poder carregar Uhum. toda Uhum. a informação e baixar. Eu penso que pode ter acontecido isso, o que é muito comum, né? Uhum. Uhum. Pelo menos Pois no é, Google Meet cara. é assim, porque como eu dou aula no Google Meet, ele é dessa forma. Se eu estiver Sim. dando aula e a internet cair, ou o computador desligar, vai tudo embora. A menos que fique algum aluno na sala. Aí quando eu voltar, eu paro a gravação e aí ele salva a gravação. Uhum. Uhum. Mas eu vou É. continuar procurando. Mas eu Pois acho é, que Vai não, aqui. Paulinho. Mas, na perguntar verdade, vamos para ter ele que abrir ver os outra e-mails dele aula. lá, se de repente não aparece, né? Uhum. Então você falou o quê, Dani? Falou o quê, Dani? Bem provável que nós vamos ter que assistir outra aula de taborda. É Bem injusto com provável. os que não conseguiu entrar. E a gente que estava também foi muito rápido, né? Devido ao pouco E tempo que não tinha, só mal deu isso, para tinham só conciliar. 10 pessoas na aula, não é nem a metade do pessoal. Então Pois muita é. gente perdeu, muita, 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 muita. É. Não dá sem machucar, não. Ah, meu filho, foi queda feia. Uhum. Boa noite. Pois Mas, é. ó, é isso aí. Amarra bem o negócio da próxima vez aí para não cair, não. Eu já amarrei no nome de Jesus. Pois é. Então, pessoal, nós vamos agradecer ao Senhor por essa aula, que Deus possa continuar abençoando vocês e qualquer dúvida, estamos no grupo lá para também ir tirando as dúvidas. Aguardem o vídeo e os slides da aula que eu vou estar postando para vocês, aí. Ok? Irmã Thaís, ore conosco, agradecendo a aula de hoje à noite. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, por essa aula. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, os professores, Pai, todos os pastores que estão aqui ligados, Pai, para nos ajudar, nos auxiliar. Ó Deus, nos dê uma semana abençoada, Senhor, renova as nossas forças, que nós sejamos instrumentos do Senhor por onde nós passarmos. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, pessoal, então uma boa noite para vocês, tá? Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Quarta-feira vocês estão aqui para uma aula de vida cristã, né? E assim
Seguimos. Boa noite, a paz. Amém. Boa noite, Boa irmão. noite, Boa a paz noite, Paz, seja irmão, Deus paz. abençoe. Boa noite, a paz do Senhor.